Vitarka Vichara Nandasmitarupanugamat Sampragnataham. Aos poucos a gente vai começar a questionar sobre o que é essa história toda aqui. E entender também que a gente faz parte de seja lá o que for, a gente faz parte de um todo. E entende e consegue descobrir um silêncio, uma acomodação, começa a prestar atenção nesses momentos de silêncio, nesses momentos em que você está em harmonia com o externo, harmonia com o mundo. Sim, eu não sei nem explicar porquê, mas parece que tudo está no lugar certo, na natureza, ou num ambiente, ou num determinado momento em que de noite você olha pela sua janela e vê aquela escuridão da noite, um céu estrelado, e parece que está tudo no lugar. Você não quer que nada seja diferente, a noite está perfeita, está tudo lindo, tem uma brisa, e eu estou aqui olhando, é lindo. Eu vejo que eu faço parte dessa beleza. Se eu faço parte da beleza, eu também sou belo, eu também sou bela. Então, esse momento, em todos os momentos em que a nossa personalidade, a nossa pessoa, esse arrancara, que é tão sólido, que é tão forte, que é uma separação, que tá a maior parte do tempo é o arrancara que domina. E o arrancara vê diferença em tudo. Ele é diferente, ela é diferente, eu sou diferente desses aqui, eu não quero a mesma coisa que você quer, o meu corpo é diferente do seu, a minha mente não sei o quê, as minhas qualificações. O tempo todo o arrancara vê uma limitação e a diferenciação. E sempre olha o mundo dizendo, eu sou mais ou eu sou menos. Porque o arrancara, como as coisas são diferentes, às vezes eu digo, poxa, mas eu tenho mais capacidade que aquela pessoa. Ou às vezes eu digo, poxa, mas ela tem uma capacidade que eu não tenho. Então, eu sou mais, eu sou menos. Eu sou diferente, eu estou isolado. E o tempo todo o arrancara está se posicionando de uma forma como uma coisa isolada de tudo mais. Um iceberg no meio de todo um oceano gelado. Ele está ali, no meio. Mas aí, num determinado momento, a gente começa a ver de outra maneira. Esse arrancara, ele começa a se ver não separado de tudo o mais. Nem sei bem porquê, mas eu começo a não me sentir separado. A começar a entender a minha humanidade como a humanidade de todos nós. Como uma não... É tudo normal, é tudo comum, é o ser humano dentro de uma estrutura que é a própria natureza. Então esse indivíduo que se via tão diferente, precisava se diferenciar de tudo, até para se olhar, ele começa a ver que eu não sou separado, eu não sou diferente, começa a ver uma totalidade. Então, o todo o universo, e esse indivíduo aqui, porque todo o universo é o que? São os objetos. São as pessoas, os objetos, o mundo, tudo que é não eu. Então, eu começo a ver aquilo que antes eu dividia como eu e o não eu, não é tão separado. E eu começo a experienciar, a pessoa começa a experienciar uma não diferenciação, um não isolamento, um fazer parte de tudo ou mais. Não entende como é que é, não tenta fazer aquilo, mas se percebe em momentos especiais de unidade. A unidade aqui é a sensação de que não existe de fato uma separação. A separação não é verdadeira, não separa de fato. O meu corpo não separa de fato. Ele faz, tudo é corpo. Ele faz parte de um todo.
Então eu começo a ver isso que eu sinto, outras pessoas também sentem. Por isso a gente pode se identificar. Por isso a gente pode penetrar na outra pessoa e a pessoa pode penetrar em nós a nível da mente, em nível de sentimento, nível de entendimento. Então essa solidez da separação começa a assumir. Ela não é tão sólida assim como era até então. E aí, esses momentos em que a gente não sabe explicar como, não tem entendimento, não é uma questão de conhecimento, essa é uma outra história. Mas a experiência é de não separação, não diferenciação. Nessa experiência em que a divisão sujeito e objeto some e a gente consegue ver só uma totalidade, esse momento é chamado de samadhi. Não precisa de conhecimento, estudo para ter um momento de samadhi. Na verdade, o momento de samadhi aparece ao longo da nossa vida muito. Nas crianças é até bastante comum. A criança se desliga completamente, momentaneamente, da objetividade do mundo e percebe um todo não diferenciado. Em nós também, muitas vezes, muito comum, Patanjali vai mencionar como Bhava Samadhi, que é o Samadhi com a natureza. Com a natureza é muito simples, muito fácil, desde que a gente não queira levar sempre alguém a tiracolo pra gente, né? Toda vez grudado em alguém, porque se toda vez grudado em alguém, seja quem for esse alguém, a gente vai estar, não é bonito o sol, não é lindo, não sei o quê, não sei o quê, você não tem samadhi nenhum, fica o tempo todo a dizer, não é lindo? É sim, e aquela estrela lá, será que é Vênus ou será que é Júpiter? Será que não... Você não vê nada, você só fica discutindo coisas que são, é isso ou não é isso? Você gosta? Eu também gosto. Pode levar a pessoa a tiracolo, mas fique em silêncio. Aproveita o momento, fique em silêncio. Não diga gosta, não gosta, é bonito, não é, é Júpiter. O que importa se é Júpiter, não é Júpiter? É Saturno, o que quer que seja, deixa ele lá. Aproveita, vê a beleza. Em vez de ficar analisando o que é, o que não é, vê só a beleza. Então, no momento em que a gente consegue deixar de lado essa intelectualidade toda e consegue só perceber o momento, aquela beleza se torna tão grandiosa, nocauteia se a gente permitir o nosso intelecto e a gente se torna um, ou melhor, a gente percebe o um que nós somos. Mesma coisa ou coisa semelhante acontece frente a uma obra de arte. Seja um filme, seja uma peça de teatro, seja uma dança, seja um quadro, seja uma escultura. Quando você vê aquela coisa linda ou aquela coisa incrível, o incrível também, não, como é o nome do cara que eu gosto, não, aquele do lixo, né, do Vic Muniz. É um lixo, né? Mas ele consegue fazer uma coisa incrível. A obra dele, você não vai dizer que é bonita de imediato, não, não tem uma beleza, é isso, mas tem uma coisa incrível, arrebatadora e, portanto, bonita. Então, o que faz com que o raciocínio vai embora. Você só vê aquela beleza ali. E nessa beleza, o nosso intelecto sai de cena e a gente consegue se tornar um naquele momento. Então, numa obra de arte, numa música, o raciocínio vai embora. E naquele momento em que você permite o seu intelecto com os julgamentos, com as comparações, com as análises sair de cena, naquele momento você percebe essa unidade do qual nós todos fazemos parte. Essa experiência é um samadhi, quer dizer, é a experiência do não dual, é a experiência do um, é a experiência do não dual. A gente poderia dizer que é semelhante ao sono profundo, porque no sono profundo também o que acontece é que a dualidade sai de cena e você vê o um.
só que você não vê. No sono profundo, a gente só fala depois que a gente acorda. Eu não vi nada, eu estava muito bem. Estava muito bem é um grande fator. Eu estava muito bem, eu não vi nada. Eu estava bem e quero repetir. Então, é semelhante, existe uma não dualidade, só que você não está ali, a mente não está funcionando para entender o que está acontecendo. A gente mais ou menos entende depois quando sai. Aqui no Samadhi, existem dois tipos de Samadhi, quer dizer, vários tipos. Tem várias maneiras que a gente pode dividir, qualificar. Basicamente, a gente pode falar sobre um Samadhi em que você sabe que você está em Samadhi, tá? Você tem consciência daquele Samadhi, ou um Samadhi em que você também, até mesmo o conceito de eu estou em Samadhi se dissolve. Você não tem nem a sensação de que eu estou em Samadhi, né? Tudo se dissolve, você pode falar depois sobre ele. Então, o que Patanjali vai falar aqui, um dos nomes desse capítulo é Samadhi-pada, né? Então, ou Sadhya-pada, mas Samadhi-pada, é como que a mente é conduzida para o Samadhi. Tá? Ela não é conduzida deliberadamente. A gente não consegue, não começa a viver uma vida de yoga, não necessariamente, tá? Muita gente pode focar no Samadhi, tudo bem. Mas não necessariamente a pessoa começa uma vida de yoga pensando no Samadhi. Só que a pessoa acaba no Samadhi, acaba alcançando o momento de Samadhi, porque é o processo da mente também. Quando você, no processo da meditação, a gente vai conseguir ficar por alguns momentos em silêncio, e aquele silêncio, uma das possibilidades é haver o Samadhi, a dissolução da dualidade, mesmo que seja por alguns segundos. Então, toda vez que essa dualidade sai de cena, e o intelecto é muito responsável por essa dualidade, porque ele fica não é assim, né? Analisando, então o Samadhi é uma possibilidade. Aí ele vai dizer aqui, ele vai falar então sobre Sampragnata, ele nem usa a palavra Samadhi, mas, bom, também tem tem outra maneira também de dizer, lá para frente ele vai dizer que é o Sabidya Samadhi, tem várias maneiras de dividir o Samadhi, né? Então, um é o Sabidya Samadhi, Patanjali também vai usar esses nomes. E o Sabidya, Bidya quer dizer semente. Então, a semente do quê? A semente do Ahankara, a semente do eu. Então, Nirbidya e Sabidya, a semente do eu, a ignorância ali presente, e identificando o eu como o corpo, como a mente. Então, um Sabidya, a semente dessa identidade ainda continua, e o outro Nirbidya, a semente dessa identidade desaparece. E aí, então, eu tenho a experiência da não-dualidade e o entendimento da não-dualidade. Tá? O entendimento da não-dualidade é o autoconhecimento que a gente está falando, mas muitas vezes a pessoa tem a experiência e não sabe o que está acontecendo. Então, isso é possível. Muitos tipos de Samadhi são isso. Eu só vejo, tudo desaparece, a dualidade desaparece, mas eu não consigo nem comandar o outro e também não sei como é que é essa história toda. Então, o processo final disso tudo é o entendimento de o que se constitui o Samadhi. Como é que é possível esse momento de Samadhi? Como é possível eu me dissolver nesse todo? Então, o entendimento da não separação entre o indivíduo e o todo. Tá? Então, esse é o objetivo final, porque é a experiência junto com o conhecimento. Porque a experiência, a gente não tem domínio sobre ela. A gente pode
criar uma situação em que a experiência possa acontecer, mas ainda assim ela pode não acontecer, né? A gente cria uma situação. Hoje é o meu aniversário, eu quero fazer um dia especial, então eu compro encomendo que seja mandado para mim mesmo, não precisa que o outro mande, eu mando para mim mesmo, uma cesta de café da manhã. Aí eu arranjo um lugar especial, ponho uma mesa, ponho meu café da manhã com tudo que eu gosto e sento para começar o meu dia, porque hoje é o dia do meu aniversário. Sento lá, tá tudo lindo, o dia tá perfeito, o café da manhã tá perfeito, a mesa tá perfeita, tá tudo lindo demais. Eu resolvo fazer completo mesmo, ponho uma louça especial, um copo especial, tudo. Sento. Que beleza, como eu tô feliz. Começa a tocar o celular. Aí, um problema muito sério, não sei quem vem me ajudar, por favor. Acabou-se. Já me preocupei, o café fica ali como alguma coisa correndo, vou lá ajudar, afinal de contas, acabou-se. Então, a gente não tem tudo preparado para essa experiência maravilhosa que eu estava esperando esse dia chegar. E o dia chegou, tudo deu certo. Café da manhã que eu pedi, às vezes a gente pede, vem tudo errado, não vem tudo certo. Eu boto coisa toda, o dia estava ali, não estava chovendo, me sento na minha varanda, está tudo ótimo, maravilhoso. Só que você não tem domínio sobre a experiência. A experiência é uma relação com os objetos. E aí então o que acontece? Toca aquilo, é de fato uma coisa que exige que eu vá, acabou. Então pode acontecer uma boa experiência, pode não acontecer uma boa experiência. Aquela esperada por mim ou não. Mas o conhecimento, uma vez instalado, acabou-se. Aquilo é claro para mim. Não depende de circunstância. Uma vez entendido, entendido está. No momento em que a gente entende que o sol não se mexe para lugar nenhum, que ele está ali, eu vejo o sol se mexer e digo que incrível, como parece que ele se mexe, só que ele não se mexe. Quer dizer, está ali, eu posso ver, posso experienciar, mas o meu conhecimento não é negado pela minha experiência. Eu sei, e não tem o que vai me tirar aquele conhecimento. Apesar da minha experiência contradizer o meu conhecimento, eu digo, que incrível, parece, mas eu sei que não é. Então as experiências não afetam, porque o meu conhecimento é superior àquela, eu entendo algo maior, a experiência não nega. Então o samadhi é aquele, enquanto eu tenho o samadhi, eu posso criar a situação adequada para o samadhi, entrar em samadhi, não entrar em samadhi, mas quando eu entendo, o entendimento é de que aquilo que eu experiencio no samadhi, que é uma totalidade, é uma unidade, sou eu, é aquilo que basicamente eu sou. Então, esse entendimento me permite ter um refúgio ali, naquele que eu sou. Então, é meu, o conhecimento é meu, o entendimento, me aposso de mim mesmo, através do entendimento desse eu mesmo, que é livre. Então, samadhi, que é samadhiyate yasminiti samadhi, é aquele no qual existe uma dissolução, yasmin, no qual samadhiyate, a coisa se dissolve, a dualidade se dissolve, no qual, aquele momento no qual a dualidade se dissolve. Então, ela é uma experiência, que também é samadhi, como é um conhecimento do não dual, o conhecimento do um, que também tudo se dissolve no meu entendimento do um. Então, de uma forma maior, o que a gente quer é o samadhi, chamado jnana samadhi, o samadhi que vem através do conhecimento. Isso é que vai fazer a diferença, eu não preciso toda hora recorrer a uma experiência, e sim a um conhecimento, mas eu sei, eu entendo isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, então esse é o meu objetivo último, mas ao mesmo tempo esses pequenos samadhis também me dão essa força, essa certeza desse livre de limitação que eu sou.
Patanjali vai focar em falar sobre os samadhis de forma que a gente possa ter uma visão maior do samadhi. Mas, basicamente, quando acontece o samadhi, ele é sempre a mesma coisa. A dualidade some. E eu posso estar consciente daquele momento ou não consciente daquele momento. Isso é o samadhi. Tá? Agora, por que são tantos samadhis? Tantos nomes diferentes? Sampragnata, Nirbidya, Sabidya, Vichara, Vitarka, Ananda, Asmitarupa. Por que tantos nomes diferentes? Tem mais nomes aqui também, mais nomes e mais nomes. Por que tantos nomes? A questão toda não está no samadhi, que o samadhi é samadhyate yasminiti. O samadhi é aquele momento. A diferença dos samadhis está em como que você chegou lá. Tá? Não tá, na diferença não é do samadhi em si. Os nomes diferentes são para dizer o que te levou ao momento. Porque o momento é tudo igual. O momento do samadhi é sempre um samadhi. Como que você chegou lá é que vai fazer a diferença. Então, ele vai falar aqui sobre esse Vitarka Samadhi. Vitarka Samadhi vai ser aquele que Vitarka Tarka é lógica. Tá? Então, Vitarka é um processo lógico. Um questionamento, né? Um questionamento. Então, um tipo de samadhi, ele pode ser chamado de Vitarka Sampragnata Samadhi. Então, onde existe uma contemplação, Sampragnata, existe uma contemplação ali, que nasceu de Vitarka, quer dizer, aquele que nasceu de um processo. Você senta para meditação e começa a pensar. A gente mais ou menos faz aqui, que nem depois das aulas, que é uma contemplação. Então pega o assunto que foi da aula, tá? O assunto, tem várias maneiras de fazer a meditação, mas o assunto que a gente estudou na aula, o assunto pode ser desejo, ação, tantas coisas assim, como pode ser a natureza do eu sou livre, eu sou completo, enfim. Então, você pega, quando está relacionado ao eu, você então pega aquilo, né, e começa, e questiona, leva Vitarka. Então, você vai questionando. Eu sou livre de limitação, mas por que eu sou livre de limitação? Eu não sou nada. Eu sou o corpo, eu sou limitado. Livre de limitação é o quê? A mente também é com limitação. Então, você vai conduzindo. Por que você estuda? Não é um questionamento sem estudo. Tem que ter uma bagagem para você questionar, senão a gente vai inventar, né? Não vai ter resposta. Eu sou livre de limitação. Não sou não, a mente vai dizer, não sou não. Ela só vai poder dizer quando ela passou por aquele escutar, por isso que depois da aula funciona muito bem. Então, você escuta aquilo, você raciocinou, teve milhões de argumentos, milhões de coisas, aí depois da aula, você vai só passando aquela rapidamente, com lógica, mas sem os grandes argumentos, que os grandes argumentos você fez antes, sentado de olho aberto, estudando. Aí você vai fazendo, nesse processo do questionamento, você acaba momentaneamente ali entendendo alguma coisa. E esse entender produz um samadhi. De repente, por segundos que sejam segundos mesmo, aí você entende, a coisa faz sentido, todas as conexões se juntam e você entende. Esse é um momento de samadhi. Por mais que seja rápido na meditação, ele é um momento de samadhi. O outro é chamado de vichara. O vichara, geralmente é nitya anitya vastu viveka, o vichara, né? Que é um questionamento sobre o que é eterno e o que não é eterno. Então, é também uma análise, né? Porque vitarka e vichara não vai ser muito diferente. Mas você vai entendendo, o que sou eu? Eu sou o corpo. Mas o corpo não é eu. O corpo é um objeto. O objeto é aquilo que eu vejo. Eu vejo o corpo, eu percebo. Então não sou eu.
não é o significado último da palavra eu, do significado imutável. É também eu. Porque quando eu digo eu ando, é o corpo. Mas existe mais para o eu do que isso. Eu sou a mente. A mente são os pensamentos. Pensamento é um objeto. Então, não é eu também. Então, não é o significado último. Nitya Nitya. É um significado, mas não é o significado imutável do eu. Meus conhecimentos sou eu. Mas conhecimento também é objeto. Ignorância é objeto também. Então, não é o significado do eu. Eu vou trazendo esse questionamento e vou vendo. Né? Eu vou vendo. Quando tem uma hora em que eu digo, mas eu sou, o que eu posso dizer de mim mesmo? O que eu posso dizer do eu? Não resta nada. Não tem mais nada. Tudo o que eu achava que era eu, na verdade, é objeto. O que sobra? Bom, só sobra um ser consciente. Eu sou consciente. Não sobra mais nada. Eu sou consciente do que eu conheço, do que eu não conheço. Sou consciente dos meus desejos, sou conhecimento dos meus pensamentos. Sou consciente do meu corpo. Eu sou um ser consciente. Eu sou um ser consciente. A natureza do ser consciente é a consciência. Eu sou a consciência sempre presente. Nesse processo de questionamento, em algum momento tem uma hora que aquilo funciona. Tem horas que você vai questionando e é só um processo vichara mesmo. Mas tem uma hora que, de repente, você entende aquilo e vê. Leva também ao samadhi, que seja momentâneo. A Ananda é também a análise da nossa experiência de felicidade. O que é? Eu estou tão feliz hoje. Eu fiquei tão feliz naquele momento, onde todas as coisas deram certo, como eu fiquei feliz. Eu trago à minha mente um momento de total felicidade. E começam a analisar o momento de total felicidade. O que aconteceu? Ah, mas aquele objeto, aquela pessoa, aquele lugar, aquele não sei o quê. Mas é aquilo? Aquilo tem poder de felicidade? Vamos lá amanhã, vou me encontrar com essa pessoa de novo. Vai ser igual? Eu vou estar tão feliz? Não, felicidade não está lá fora. A felicidade está aqui dentro? Não, está aqui dentro também não. Porque dentro é onde? Dentro tem estômago, intestino, pulmão, coração, tantas outras coisas. Não é aqui dentro, não é lá fora. Mas e a minha experiência de felicidade definitiva? Eu até fecho o olho. Fecha os olhos completamente. Sou eu. Basicamente, o que acontece é que eu abri mão de expectativas e desejos. Estou eu comigo mesmo. E aí eu estava bem. Então, nesse entendimento de um dia, você começa com uma coisa concreta e analisa aquilo. E vê o que foi que aconteceu. O que exatamente aconteceu. De onde veio essa felicidade. Então, Ananda. Esse Ananda Sampragnata Samadhi. Devido à experiência da própria felicidade, a gente entende mais sobre nós mesmos. Dá um momento em que a dualidade desaparece. E por fim, a Smita Arupa, o Samadhi que nasce da capacidade de você estar com você mesmo. Então, você está ali, seja na natureza, seja sentado na sua casa, seja em frente de um altar, seja em algum lugar, e eu estou completamente comigo mesmo, no momento presente, sem pensar no passado, no futuro, em nada mais. Asmitar nessa pessoa que eu sou. Não tem Brahmana, Ananda, não tem nada, não tem pensamento nenhum, não tem Gita, nada. Só eu comigo mesmo. Asmita Arupa, na forma de eu. E quando eu consigo desligar do passado e do futuro, eu estou eu no presente, também existe uma experiência. Quando existe essa experiência de não dualidade, ela é chamada de Samadhi Asmita Arupa, pelo fato de eu conseguir ficar comigo mesmo naquele momento. Então, esses são vários tipos de Samadhi, são chamados de Sampragnata Samadhi.